A gente tem agora, Márcio, no carro, subiu no Rolls Royce. Janja já subiu no Rolls Royce. A gente tem aí na sua imagem, gente, Janja, Márcio, é importante a gente ter essa dimensão, né, da comunicação. Márcio é um homem de televisão há décadas, muito jovem, começou a beber, mas sabe como a roupa fala, tudo é lido, né? Janja optou por um terno de cores neutras, né, uma espécie de tailleur, com renda ali, com detalhes brocados, provavelmente costurados à mão. Ela tem a roupa da Janja no casamento, por exemplo, falou muito. E agora, Márcio Gomes, a gente vê Geraldo Alckmin e Lu Alckmin descendo do segundo carro e eles vão entrar no Rolls Royce. Tá com cara de que vão subir no Rolls Royce. Janja tá aí já de pé, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, cabelo em coque, roupa tom neutro, um bege. A Janja, que tem uma ligação muito forte com o PT, ela é socióloga, ela está emocionada. Lu Alckmin e Geraldo Alckmin subindo agora, Lu Alckmin de branco, cores neutras, sem vermelho. O país é dividido, o país vive uma divisão inédita. Essa divisão é tamanha que optou-se por um esquema de segurança também rigorosíssimo. A gente tem todos os policiais militares da Ativa de Brasília, praticamente todos. Ibanez Rocha pediu que todos fossem trabalhar e atuar na posse. Você vê aí, Lula dá a Alckmin um tratamento que prometeu na campanha. Você não será vice, você será tratado como presidente. Lula e Alckmin. Gente, essa foto, quando a gente fala essa cerimônia é histórica, ela é histórica também por isso. São homens que, na maior parte de sua vida política, se enfrentaram, foram adversários. E diante do desafio imenso de derrotar o segundo maior líder de massas do Brasil, Jair Bolsonaro, e eu coloco como segundo porque perdeu a eleição, eles se unem, deixam de ser adversários e fazem essa aliança inédita entre um político de centro-direita, Alckmin era à direita no PSDB, e um político de esquerda, que sempre foram adversários. E hoje, agora, às 2h29, iniciam na sua tela, com transmissão ao vivo na CNN Brasil, esse trecho, Lula e Alckmin, Alckmin e Lula, Janja e Dona Lu Alckmin, mulheres de estilos também muito diferentes e que se aproximaram muito pela campanha. É impressionante, Dona Lu está fazendo o L, digamos assim. Esse esquema que você vê aí dos batedores que vão a pé, é sempre assim que funciona. A gente chegou a ter com a cavalaria na posse de Bolsonaro um mínimo incidente. Você vê aí agora Janja muito feliz, cumprimentando quem está dirigindo o carro, o Rolls Royce. Ele vai em baixíssima velocidade, começa a percorrer. Ali ao fundo você vê exatamente onde está o Márcio Gomes, a Biblioteca Nacional de Brasília. E Lula faz esse trajeto, carro aberto, acenando, mulher ao lado, vice ao lado e Dona Lu Alckmin, vice-primeira-dama, Brasil, não sei, mulher de Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, fazem esse trajeto agora em baixíssima velocidade, mas rumo ao Congresso Nacional para a subida da rampa. Começa agora o retrato de uma nova era em Brasília, onde dois homens muito diferentes que disputaram durante toda a vida política os espaços e os rumos da política pública no Brasil, divergem sobre economia, divergem sobre como montar equipes, têm estilos muito diferentes. Lula é expansivo, Alckmin um homem mais introspectivo, mais quase tímido, eu diria, seco. Lula não, Lula é falante. Alckmin é comedido, encontrei a palavra, né? Muito comedido, estuda, pensa, fala devagar. Lula não, né? Esses dois homens se juntam, se unem, vencem uma eleição acirradíssima por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos e agora voltam ao poder. E eu digo voltam porque está aí do lado direito da sua tela o governador de São Paulo mais longevo da história do estado de São Paulo, e do lado dele o primeiro político a subir pela terceira vez a rampa do Palácio do Planalto, pelo voto popular, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Tomam posse Márcio Gomes.
O que a gente percebe, Dani, desculpe te cortar, é que o Rolls Royce presidencial, essa comitiva, está andando numa velocidade muito mais lenta do que de outras posses. Agora que começa a haver uma aceleração, e a gente vê essa aceleração pelos seguranças. Naquele começo, os seguranças apenas andavam ao lado do carro onde está Lula e Alckmin. Agora eles já estão correndo, desenvolvendo um pouco mais de velocidade. Uma diferença talvez que explique essa velocidade mais lenta, agora eles voltaram a andar um pouco mais devagar, é para dar oportunidade, quem está na esplanada dos ministérios, ter uma visão do presidente eleito, uma visão do Rolls Royce presidencial, que passa bem ao lado na multidão. Mas é claro, se passar rápido, pouca gente vê. Nessa velocidade mais lenta, é possível ver melhor, ou pelo menos tentar se aproximar da grade que separa a esplanada do eixo monumental, essa grande avenida que leva da Catedral até o Palácio do Planalto. E uma outra diferença que se nota em relação a outras posses, e você chegou a falar isso, onde está a cavalaria? Onde estão os cavalos? Uma imagem lindíssima que ia atrás do Rolls Royce presidencial. Eles desenvolvendo uma boa velocidade, bem atrás do Rolls Royce, eram centenas de cavaleiros, uma guarda montada, numa representação também bastante simbólica, histórica dessa posse. Neste momento a gente não tem a cavalaria, não temos esse batalhão de guarda montada acompanhando a cerimônia do trajeto da Catedral até o Congresso Nacional, onde a previsão de chegada é muito rápida, porque é uma distância de 1,3 km, Dani. Márcio, o que a gente pode ver, eu vou até apostar com você, hein, Márcio Gomes? Quanto você quer apostar comigo? Você aposta que não haverá quebra de protocolo e que Lula não vai se arriscar a se aproximar das pessoas. Eu boto um dinheiro aí, hein, Márcio? Eu boto um dinheiro aí. Porque, veja, o que acontece, né? O Márcio está descrevendo aí a diferença. Se vocês lembrarem, buscarem na memória, você acompanhou a posse de Bolsonaro em 2018, houve um momento em que um cavalo da cavalaria, né, da guarda montada, como disse o Márcio, chegou a atravessar o caminho do Rolls Royce. Lula, essa imagem, ela foi limpada, como disse o Márcio, né? Comunicação visual tem muito disso. E uma coisa que o Lula sempre quis transparecer e que o time dele quis transparecer era de confiança na segurança, de que a posse era segura, de que o povo deveria ir, porque estava tudo bem, estava tudo controlado, estava tudo contornado. Ao exibir, né, essa obrigatória fileira apenas de homens e mulheres fazendo a segurança do Rolls Royce, sem todo o aparato da cavalaria fechando, Lula já abre essa imagem, passa confiança, 2, proximidade, né? Já que a vista está mais limpa para as pessoas. Lula ingressa na área, no perímetro da esplanada dos ministérios propriamente dita. Você vê ali o Ricardo Stucker. Aliás, eu vou trazer um bastidor para vocês, não sei se agora ou se guardo para logo mais. Vou contar, né, Márcio Gomes? A gente não segura a notícia. Ricardo Stucker hoje finaliza um trecho importante de um dos 2 filmes que ele está fazendo sobre a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, com a subida da rampa, Stucker tem a imagem que fecha o filme, que conta ali o ocaso do PT, a prisão de Lula e agora o retorno dele ao Palácio do Planalto. Eu conversei com o Ricardo Stucker essa semana, quando fui acompanhar o último anúncio de ministros, né, do time de Luiz Inácio Lula da Silva no Centro Cultural Banco do Brasil. Perguntei, você terminou o trabalho? Ele disse, o meu trabalho vai ser finalizado mesmo no domingo, com a subida da rampa. É essa imagem que ele aguarda para finalizar esse filme. São 2 filmes no total, mas um em especial trata da crise que dragou o PT para o pior momento do partido, crise fomentada pela crise política, pelo estilo de Dilma na política e pela brutal crise econômica que tirou a classe C que havia ascendido sobre Lula, tirou dela a simpatia que havia pelo PT, transformou o partido num partido rechaçado por uma parte significativa da sociedade. Dilma não resiste a essa crise, cai. Lula, meses depois, é preso e, assim, 580 dias depois, consegue sair, volta à cena da política, disputa a campanha e se elege em 2022. Márcio. A previsão de chegada do carro levando o presidente eleito e o vice-presidente eleito ao Congresso Nacional
É 2h40. Faltam agora 3 minutos para as 2h40. Só que nessa velocidade, eu não sei se vai chegar às 2h40 lá no Congresso Nacional. É claro que alguns atrasos são sempre esperados, mas a gente tem que lembrar que, pelo menos nesses trajetos, não se costuma muito errar o quanto leva de um ponto a outro, da Catedral até o Congresso, do Congresso até o Palácio do Planalto. Como o carro, agora a gente percebe um pouco mais os seguranças acelerando um pouco mais o ritmo para acompanhar, ele já saindo do eixo monumental, começando a fazer a curva para entrar no Congresso Nacional, onde a Dani bem destacou, ali ao fundo o Palácio do Itamaraty apareceu também, onde vai fechar essa cerimônia de posse, e agora já entrando na reta onde fica a rampa de acesso ao Congresso, onde Lula, Alckmin e as primeiras damas vão subir, Lu Alckmin e Janja, vão subir a rampa em direção a toda a solenidade que vai acontecer dentro do Congresso Nacional. São extremamente importantes, não apenas o juramento constitucional, mas vai ser também o primeiro discurso de Lula, já empossado. Logo depois do juramento constitucional, ele ouve o termo de posse lido por um dos representantes da mesa do Congresso Nacional, aí ele já está empossado, mesmo sem faixa presidencial, ali ele já é empossado. Isso acontece um pouco depois das 4 horas da tarde. E aí Lula vai fazer o seu primeiro discurso ao Congresso Nacional, as pessoas que estão ali na Câmara dos Deputados. Ministros, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e também os convidados internacionais, os chefes de Estado. Belíssimas imagens que estamos vendo agora. Neste momento, Lula já se dirigindo digamos, ao espaço aéreo, onde fica o Congresso Nacional, onde em instantes ele sai do carro e sobe a rampa para entrar primeiro no Salão Negro, depois no Salão Verde e chegar assim até a Câmara dos Deputados. Dani. Olha, gente, essa imagem que você está vendo aí, ela é inédita. É a primeira vez que um presidente coloca seu vice para desfilar com ele num Rolls Royce. Como eu disse, Lula havia dito a Alckmin durante a campanha, você será tratado como presidente, eu vou tratá-lo como um igual. E essa é a imagem que cristaliza isso. Eles estão descendo nesse momento rumo à chapelaria. A partir de agora você vai ver uma cerimônia toda, tem um rito bastante fechado. Ele ocorre da mesma forma. Você tem ali Alckmin e Lula conversando, Lula falando com Janja, muita tranquilidade nessa primeira etapa. Eles se aproximam do Congresso Nacional, esse já é o espelho d'água. A partir de agora, Lula e Alckmin e suas mulheres serão recebidos pelos presidentes da Câmara e do Senado. Lula vai ter aquele momento de subida desta rampa, no qual todos os homens dos Dragões da Independência, que é essa brigada, né, que você vai ver aí, sempre com esse uniforme diferenciado, eles, assim que o presidente novo passa, eles olham na direção do presidente, né? Eles estão todos, você vai ver aí, logo mais chegaram, gente.